Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Bem-vindo a esse canal, estamos aqui na leitura bíblica para dar continuidade à nossa leitura bíblica da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Reginaldo Veras e nós vamos ler aqui hoje Levítico capítulo 13, Mateus capítulo 27, do versículo 27 ao 50 e Salmo de número 34. Hoje é o 45º dia da nossa leitura e vamos lá. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. Tua palavra que nos inspira, que nos transforma, que nos exorta, que nos edifica. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Fala profundamente aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, e abençoa cada um dos ouvintes, Pai, que está nos acompanhando neste dia. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje, nós vamos começar aí com Levítico, capítulo 13. Então, Levítico, capítulo 13, ele é um capítulo que trata das leis para diagnosticar uma condição ritual, muitas vezes traduzida como lepra, mas que não corresponde exatamente à hanseníase moderna. O capítulo descreve como o sacerdote deveria examinar manchas na pele, tecidos e até casas, no capítulo 14, para determinar pureza ritual ou impureza. Então, versículo 1, disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e, se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Então, lepra, esse termo genérico, era usado para descrever uma variedade de doenças. Mas seja lá qual for o tipo de lepra, a lei exigia que essa pessoa fosse observada a fim de dar a ela o devido tratamento desde os estágios primários. Versículo 4. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e, se verificar que a parte afetada não se alterou, nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Então, o isolamento aqui ele tinha 3 dimensões principais. A primeira era a dimensão ritual. A impureza, ela não significava pecado moral, mas uma incompatibilidade com o espaço sagrado. Deus habitava no meio do seu povo, Levítico 26, 11 e 12. Então, a impureza precisava ser controlada. O isolamento protegia a santidade do acampamento. Tinha um viés comunitário, lá em Levítico 13, 46. Habitará só, fora do arraial, será a sua habitação. Então, o isolado era separado porque a impureza era vista como algo que contaminava simbolicamente o espaço coletivo. Isso cria uma forte imagem social. O impuro é excluído do convívio e do culto. E possível dimensão sanitária. Embora o foco não seja médico, há um efeito prático, evitar a disseminação de doenças visíveis. Mas o texto não explica isso como um motivo principal. O foco é teológico, não científico. Significado teológico no Antigo Testamento. O isolamento funciona como um símbolo visível da separação causado pela impureza. Impureza que representa desordem, mortalidade, porque a doença muitas vezes era associada a um decreto de morte, praticamente. Afastamento da presença de Deus. Em termos simbólicos, estar impuro era estar afastado da vida plena diante de Deus. Versículo 6. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo, e, se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro.
é apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote. Versículo 8. O sacerdote o examinará e, se a erupção espalhou-se pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Então, o caráter da pureza ou impureza, eles eram determinados a partir da análise do sacerdote. Os puros eram considerados limpos e os impuros imundos. Vamos para o versículo 15. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará e, se a parte afetada se tornou branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, que então estará pura. Então, o pecado também possui características semelhantes. Era contagioso, a exemplo do pecado original de Adão, que passou a todos os homens. O pecado é repugnante, é incurável, a não ser que haja uma ação divina. O pecado causa ruptura, separação. Embora essa comparação seja possível, é importante deixar claro que a exclusão do convívio social, a exclusão do culto, a exclusão do espaço, não gerava uma separação no sentido absoluto, no sentido relacional de Deus. Pois mesmo no Antigo Testamento, Deus não estava limitado geograficamente. E a exemplo disso, temos lá o Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Então, Deus continua acessível em oração, arrependimento e fé. Vamos agora ler o versículo 46. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. A doença causava uma ruptura da convivência social. O indivíduo impuro era separado da comunidade, para que não alastrasse a doença no meio do povo. A lepra não representava o pecado moral, mas funcionava como símbolo visual de algo mais profundo. O leproso ele estava impedido de participar dos sacrifícios, entrar no tabernáculo, viver na comunidade da aliança, ou seja, ele está afastado da presença institucional e visível de Deus. Porque alguém compatível com a pureza não poderia permanecer no centro da comunidade. Mas não era uma separação arbitrária. Então era necessário ali separar o puro do impuro. Então o texto de Levítico, ele é como uma sombra daquilo que haveria de vir, e ele encena a separação física. Quando o profeta Isaías ele fala lá em Isaías 59, 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. No texto em hebraico aparece a mesma raiz, badal, que significa separar, ou seja, Levítico encena fisicamente, Isaías descreve espiritualmente. Entretanto, Jesus, o Messias, o nosso Salvador e Senhor, ele redefiniu essa dinâmica. Quando Jesus toca e cura o leproso, lá em Marcos 1, de 40 a 42, vamos abrir um parênteses aqui, e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Nós lemos aqui Marcos 1, de 40 a 42. Então Jesus, o nosso sumo sacerdote, não se tornou impuro, mas o leproso se tornou limpo. E isso é revolucionário. Então a santidade deixa de ser defensiva, que evita o impuro, e passa a ser expansiva, que transforma o impuro. E esse é o modelo deixado por Jesus para a sua igreja, uma santidade expansiva que gera cura. Amém. Então, vamos passar agora a leitura de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler dos versículos 27 ao 50. Mateus 27, versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório
e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Então aí no verso 27 a 31, a zombaria. Os soldados vestem Jesus como um rei, manto escarlate, coroa de espinhos, cana como cetro. E os espinhos aí é um símbolo de maldição, desde Gênesis 3,18. Deus amaldiçoou a terra após a queda de Adão e Eva. Espinhos e cardos simbolizavam a dificuldade, sofrimento e resistência da vida humana no mundo caído. Então aqui é um simbolismo poderoso, Jesus coroado com espinhos, assumindo a maldição da humanidade. O espinho em Gênesis mostra que o pecado gera sofrimento, dor e obstáculo na vida humana. A coroa de espinhos é, de certa forma, uma antítese redentora. Onde Adão trouxe espinhos, Cristo toma-os sobre si, cumprindo simbolicamente o que Gênesis 3,18 anuncia. Então Jesus transforma os espinhos em redenção, porque ele, como Filho de Deus, santo e perfeito, é capaz de fazer isso. Então a ele toda honra e toda glória e todo louvor para sempre. Versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Cirene era uma cidade no norte da África, atual Líbia. E lá existia uma colônia judaica significativa. Isso mostra que Simão era judeu da diáspora, alguém que provavelmente vinha a Jerusalém por festa ou peregrinação. A menção de Simão ser forçado sugere a prática romana na qual os soldados obrigavam terceiros a aliviar o condenado, especialmente quando estava exausto. A palavra forçaram também carrega uma nuance. A cooperação humana no sofrimento de Cristo pode ser não voluntária, mas ainda assim ser instrumento do propósito divino. E lá em Mateus 16, de 24 a 27, tomar a cruz, o texto diz em essência, se alguém quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa tomar a cruz? Aceitar sofrimento, dificuldades ou perseguição como parte da vida cristã. No caso de Simão, a tomada da cruz foi um ato involuntário, mas nos leva à reflexão sobre tomar a cruz como um ato voluntário de entrega e identificação com Cristo. Um ato não apenas físico, mas espiritual e moral, que implica a renúncia do egoísmo e disposição para o serviço sacrificial. Versículo 33. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então, Gólgota literalmente significa caveira. Versículo 34. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Fel é uma substância amarga. E aí nós temos um eco do Salmo 69, 21. É um salmo profético que foi escrito muitos séculos antes da crucificação. Deram-me fel por alimento. É o que nós temos lá no Salmo. Então é um cumprimento profético, mostrando mais uma vez que Jesus Cristo é o Messias que haveria de vir. Ele é o Senhor. Glória a Deus, glória ao nome dele para sempre. Versículo 35. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. E aí, mais um cumprimento profético. Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas vestes. Lá no Salmo 22, 18, nós temos: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Versículo 37. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Uma ironia com intenção de zombaria. Na realidade, uma verdade teológica. Versículo 38.
2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Então aí nos versos 39 a 43 nós temos aí o escárnio. Frases como: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Elas ecoam o padrão do justo sofredor no Antigo Testamento: zombaria pública, aparente derrota, confiança em Deus sendo questionada. Antigo Testamento porque o Salmo 22, de 7 a 8, ele fala isso. Um salmo profético também. Confiou no Senhor que o livre. Versículo 44. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Então, trevas ao meio-dia, do meio-dia às 3 da tarde. No contexto hebraico, trevas significa juízo divino, pois o evangelho é salvação para os que creem, mas condenação para os que não creem. Então, nós temos algumas referências, por exemplo, Êxodo 10, 21, a praga das trevas. Em Amós 8, 9, nós temos: farei o sol se pôr ao meio-dia. Então, Mateus sinaliza: não é um evento natural apenas, é um ato teológico de julgamento. Versículo 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Então aí nós temos também uma conexão com o Salmo 22, 1. Jesus ele clama em aramaico, na língua falada pelo povo. Jesus cita o Salmo. Isso aponta para o cumprimento consciente do Salmo 22. Jesus aponta para um salmo profético que termina em vitória. Versículo 47. Quando alguns dos que ali ouviram isso, disseram. Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Chamando Elias. Alguns entendem Eli como Eliarro, que é Elias. Então aí tem uma confusão linguística, ou então uma zombaria deliberada. Versículo 48. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Então aí nos versículos 48 e 49, o vinagre. E aí mais um eco de um salmo profético, Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E aí versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Jesus clamou outra vez e entregou o Espírito. Jesus entrega o Espírito, sopro de vida. Então não era apenas morrer, era um ato voluntário de entrega. Não foi derrota, mas foi o cumprimento de uma missão. Agora vamos passar à leitura do Salmo 34. Salmo 34, contexto histórico. Então, o Salmo 34 é um salmo de Davi, quando fingiu-se louco diante de Abimeleque. Refere-se a 1 Samuel 21, de 10 a 15, quando Davi foge de Saul e se refugia entre os filisteus. Estrutura literária do salmo. Esse salmo é um acróstico alfabético. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, do Aleph ao Tav. E qual era a função? Facilitar a memorização, transmitir totalidade, louvor de A a Z. Então vamos ler o Salmo. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo.
Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver os dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E aí também, no versículo 20, o salmo profético a respeito do Messias, quando fala, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Versículo 21, a desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar a leitura de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que essa palavra seja vida no seu coração. Em nome de Jesus.